Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a virada de chave na estratégia de energia da Europa. É uma trama que envolve vulnerabilidade, uma crise sem precedentes e uma transformação assim super acelerada que está redesenhando completamente o mapa do poder no continente. E a pergunta que guia toda essa nossa conversa é exatamente essa. Como é que pode, um único evento geopolítico forçar uma revisão total de décadas e décadas de política energética e tudo isso de uma forma incrivelmente rápida? E o ponto de partida é esse número aqui. Olha, é impressionante. Mais da metade da energia da União Europeia vinha da Rússia. Isso por si só já desenha o cenário de uma dependência, assim, profunda. Era a verdadeira raiz da crise que estava prestes a estourar. Ok, para a gente entender o tamanho dessa mudança toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar como era o cenário energético europeu antes da crise. De onde vinha a energia do continente? A realidade era que, mesmo com todos os avanços em energia limpa, os combustíveis fósseis ainda eram, sabe, a espinha dorsal do sistema. Era um continente que já estava em transição, mas ainda muito amarrado às fontes de energia mais tradicionais. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente como as abordagens eram diferentes. De um lado tem a Noruega, quase 100% renovável. Do outro, países como a Polônia, super dependentes de combustíveis fósseis. E olha só a França, com uma aposta gigante na energia nuclear. Ou seja, não existiu uma estratégia única. O continente era um verdadeiro mosaico energético. Tá, mas para onde ia toda essa energia? Esse gráfico deixa bem claro. As indústrias eram as maiores consumidoras. E o que isso quer dizer? Que qualquer choque no preço da energia ia ter um impacto imediato e profundo não só na conta de luz das pessoas, mas em toda a cadeia de produção da Europa. E agora a gente chega no centro do problema. A dependência não era só de combustíveis fósseis de forma geral, era bem específica, de um único fornecedor para um recurso vital, que era o gás natural da Rússia. O gás natural não era um luxo, era essencial. Usado para tudo, desde aquecer as casas no inverno super rigoroso até movimentar indústrias inteiras e, claro, gerar eletricidade. Qualquer problema nesse fornecimento ia causar um efeito dominó na economia toda. Esse gráfico de barras aqui pinta um quadro bem claro do tamanho do risco estratégico. Alguns países dependiam quase que totalmente do gás russo. Era uma vulnerabilidade econômica e geopolítica gigantesca, só esperando a hora de ser exposta. E então, o momento que mudou tudo chegou. Foi o catalisador para uma das maiores reviravoltas energéticas da história moderna. Com o início do conflito na Ucrânia, aquela dependência energética da Europa deixou de ser um risco no papel, uma teoria, e virou uma crise imediata, real, que dava para sentir no bolso. As consequências vieram rápido e foram bem duras. O fornecimento de gás foi cortado drasticamente. Os preços de energia, explodiram e o continente inteiro entrou numa corrida desesperada por qualquer alternativa. A energia virou oficialmente uma arma no tabuleiro geopolítico. Mas, como se diz, de toda crise pode nascer uma oportunidade. A Europa foi forçada a reagir e acabou transformando um momento de fraqueza extrema num pivô estratégico que ninguém esperava. Essa frase resume a nova realidade. A transição energética, que antes era uma meta de longo prazo, virou uma questão de segurança nacional para ontem. A crise obrigou a Europa a acelerar todos os seus planos com um foco muito claro: garantir a independência energética, custe o que custar. E o objetivo final dessa transição superacelerada tem um nome: neutralidade de carbono. Pensa que é como um orçamento. Tudo que se emite de carbono precisa ser pago ou retirado da atmosfera, para o saldo final ser zero. É uma meta ambiciosa que agora tem um senso de urgência geopolítica, além da urgência do clima. Com o objetivo definido, a pergunta passou a ser: como chegar lá? E aí, diferentes nações estão seguindo caminhos bem distintos para alcançar essa meta em comum de independência energética. Basicamente, o debate se concentrou em torno de duas grandes apostas tecnológicas, cada uma com seus defensores e críticos fervorosos. A energia nuclear, por exemplo, é um dilema super complexo. De um lado, ela oferece uma fonte de energia potente, confiável, com emissão quase zero de carbono, ou seja, uma solução clara para a dependência dos fósseis. Mas, do outro lado, tem a questão do lixo radioativo e dos riscos de segurança, que continuam sendo barreiras enormes para muitos países.
Já do lado das renováveis, a gente vê estratégias bem diferentes e interessantes. A Alemanha, por exemplo, precisou tomar a decisão difícil de reativar usinas a carvão no curto prazo só para conseguir passar pela crise, mesmo sendo líder em renováveis. Ao mesmo tempo, a Espanha e a Suécia estão apostando tudo para virarem potências em energia solar e eólica, com metas super ambiciosas. Isso só mostra que não tem uma receita de bolo, sabe? Cada um está buscando o seu próprio caminho. É que essa corrida da Europa pela independência energética não acontece isoladamente. As escolhas que estão sendo feitas lá vão criar novas cadeias de suprimento, vão impulsionar tecnologias verdes no mundo todo e com certeza vão mudar dinâmicas de poder. A virada de um continente pode sim criar ondas de mudança pelo planeta inteiro. Então fica a pergunta para a gente pensar: como é que essas decisões vão impactar o resto do mundo?